Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 13. Nós vamos ler um versículo só. Eu vou sugerir que você possa permanecer com a Bíblia aberta e nós podemos observar outros versículos dentro aí deste mesmo texto. Mas para a leitura congregacional vamos ler apenas o versículo de número 13. Quantos encontraram podem dizer: eu amo a Bíblia? Está escrito assim: então chegou um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel está com Absalão. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, esse versículo que nós lemos é o versículo que dá a largada, dá o início àquele que foi, sem dúvida, um dos momentos mais críticos da vida desse grande servo do Senhor, tão respeitado e tão amado por todos nós, que é o rei Davi. É o momento onde ele recebeu o comunicado oficial de que um projeto, uma rebelião profunda, a essas alturas já enraizada, a essas alturas já bem desenvolvida, a essas alturas já bem articulada, havia se levantado contra ele. A história que começa a ser contada pela Bíblia a partir de agora é a história desses momentos de reviravoltas inesperadas, de reviravoltas violentas que a vida dá. Como a gente pode transicionar de um momento de tanta calmaria, de tanta estabilidade, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, e no momento seguinte a gente se vê tão desnorteado, numa situação tão diferente daquela que a gente vinha vivendo. É claro que essa história, ela é provavelmente, eu vou até tirar o provavelmente, essa história ela é resultado de uma má semeadura praticada por Davi dentro da sua própria família, pouco tempo ou alguns anos antes disso. A sua condescendência com a violência, com o assassinato de Aminon por seu irmão Absalão, e tudo isso, todo o demais que isso desencadeou, claro, se tornaram como um ponto de desequilíbrio dentro da família de Davi. Mas mesmo assim, o que vai acontecer a partir de agora é de doer o coração. É uma narrativa emocionante, uma narrativa densa, e se você ainda não leu, ou se já tem muito tempo que leu, incentivo você a, depois na sua casa, continuar a fazer a leitura dessa história. Porque essa é a história de alguém que estava com tudo, viu sem nada. Essa é a história de alguém que viu suas bases desestabilizadas. Mas essa não é uma história de todo triste. Essa história que também revela um Deus que pode restaurar todas as coisas. E eu quero que você entenda e acredite nessa noite que eu vim trazer uma palavra de restauração para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa. E se você crê nisso, diga amém nessa noite em nome de Jesus. Eu quero que você atente comigo, porque o jeito que essa notícia é passada para Davi é um jeito que me chama a atenção. Porque as palavras do mensageiro são essas, abre aspas: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Parece um pouco estranho envolver a palavra coração e consequentemente envolver sentimento numa questão que era política. Mas é claro que esse mensageiro sabia com quem ele estava falando. É claro que ele sabia que para Davi nunca foi apenas uma questão administrativa, nunca foi política apenas, nunca foi poder por poder, até porque foi exatamente isso que chamou a atenção de Deus para com ele. Só para te lembrar de uma coisa, quando Davi, de certa maneira, por um pouco se perdeu nessa relação humana, sentimental, nessa relação de amor com o povo de Deus, e levou isso para um outro tipo de lado, um outro tipo de visão, uma visão mais numérica. Eu estou me referindo daquele momento onde ele mandou fazer aquele censo entre o povo. A repreensão de Deus veio na medida do seu desapontamento. E o momento em que Davi se vê naquela calamidade, quando o anjo do Senhor sobrevoa Jerusalém, e uma calamidade, uma destruição estava ali acontecendo, e ele vai correndo para sacrificar na eira de Araúna e vai fazer uma oração. E essa oração é uma chave importante, porque em oração ele diz assim: Senhor, estas ovelhas não têm culpa do que está acontecendo.
quando ele torna a não só mencionar, mas a considerar no seu coração aquelas pessoas não apenas como números de uma listagem, mas como ovelhas, o coração dele voltou para o eixo que Deus queria. Então esse era esse homem que lidava com as coisas dessa maneira, com sentimento, com coração. E é por isso que essa notícia, ela vem nesses termos, ela vem nesse contorno, que parece até sentimental, melodramático, mas esse mensageiro sabe com quem ele está falando. Então a notícia é: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. A notícia, portanto, é: as pessoas que estavam ao seu lado, as pessoas que juraram fidelidade e lealdade a você, não estão mais com você. A notícia é: as pessoas que cantavam canções em sua homenagem, as pessoas que ovacionavam você nas praças, essas pessoas não estão mais com você. Essas reviravoltas das quais eu falei lá no início, é preciso que cada um de nós aqui entenda que essa reviravolta, infelizmente, ela é pertinente às relações humanas. A culpa não é nossa, não é sua, não é minha. Não é porque talvez eu tenha feito alguma coisa errada, ou você tenha feito necessariamente alguma coisa errada, mas porque as pessoas, infelizmente, são assim. Elas têm a capacidade de fazer juras de amor, elas têm a capacidade de declarar lealdade a todo e qualquer preço ou custo, e de repente simplesmente mudar de ideia porque alguém mostrou-se mais convidativo, mais sedutor ou mais interessante. Quando meu coração, meu espírito se fortalece para uma coisa como essa, não que eu me relacione com as pessoas esperando uma catástrofe emocional a qualquer momento, mas quando eu estou firme, estou forte para considerar que infelizmente os homens são assim e as pessoas são assim, eu não vou me abalar e nem me destruir diante de eventuais situações como essas. Eu quero liberar uma palavra: você estará pronto para todo e qualquer revés que possa ocorrer na vida. O teu coração estará tão firmado em Deus que não importa o quanto as pessoas podem mudar, as coisas em você não vão mudar. Eu não consigo ler esse versículo, não sei você, mas eu não consigo ler esse versículo sem ser transportado imediatamente para uma coisa que todo mundo aqui gosta de mencionar, gosta de ler, gosta de citar, que a razão é motivo de tantas canções que a gente gosta, que a gente conhece. Qual é a declaração bíblica a respeito de Davi, que coloca ele numa posição tão honrosa e tão maravilhosa? É um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá, é um homem segundo o coração de... Significa que a Bíblia está dizendo para nós que existe um alinhamento entre o coração de Davi e o coração de Deus. Ambos se ganharam. O coração de um pertence ao outro. Esse alinhamento de ser um homem segundo o coração de Deus demonstra para nós que Davi teve como sua maior conquista o coração de Deus. E isso é muito importante, porque quando algo é o mais importante para você, quando você coloca uma coisa na maior posição, no maior destaque, quando você enxerga aquilo como sendo aquilo do qual você não pode viver sem, quando você enxerga alguma coisa como algo do qual você não consegue viver sem aquilo, aquilo se torna sua base. E o que a Bíblia está dizendo? Que os corações dos homens não estão mais com Davi. Mas a pergunta é: isso muda o fato dele ser um homem segundo o coração de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então o que eu quero dizer para você essa noite é o seguinte: você e eu, nós precisamos definir qual é a nossa principal conquista. O que nós entendemos como sendo a nossa principal conquista? Qual foi o principal coração que você conquistou? Porque quando você identificar isso, você terá identificado também qual é a sua base, qual é o seu fundamento, onde consiste a sua subsistência. E se você perder corações aliados, mas se os corações aliados não forem a sua principal conquista, a sua vida permanece na base e no fundamento daquele que é o coração que pulsa para dar vida para você. Eu quero dar um glória a Deus por aqueles que podem já ter perdido alguma coisa esse ano, mas que vieram aqui para ouvir de Deus: entre nós as coisas continuam do mesmo jeito. Aleluia. O que você vai ver a partir de agora nesse texto aqui não é um homem sorridente, não é um homem feliz, é óbvio que não, ele não é louco, mas não é um homem desesperado, não é um homem pedindo para morrer,
não é um homem pensando em suicídio. Por que não? Como é que alguém perde tanto, mas continua caminhando? Como é que alguém perde tanto, mas continua na sua centralidade? Porque o coração de Deus era a principal conquista de Davi. Então ouça, eu e você, nós precisamos ter em Deus a nossa principal relação. Se ela for a nossa principal relação, qualquer relação que se desconstrua não desconstrói a nossa vida. Qualquer relação que se abale não abala a nossa vida. Por quê? Porque meu fundamento está nele, meu coração está nele, minha confiança está nele. Tem alguém aqui essa noite que tem seu coração e sua confiança nele? O coração de cada um em Israel segue Absalão. Por quê? Porque eles são assim. Porque eles deram ouvidos. Porque eles se permitiram seduzir com conversa de portão de palácio. Porque eles se permitiram seduzir por conversa de portão de cidade. Por que o coração de cada um em Israel segue Absalão? Porque foram corações corrompíveis. Por que o coração de cada um em Israel segue Absalão? Porque foram corações ingratos. Mas eu sinto no meu espírito que o Espírito de Deus numa hora dessa chega para alguém como Davi e diz assim: todas estas conspirações não têm o poder de atravessar as nuvens. Todas essas conspirações não têm o poder de mudar minha visão sobre você, meu coração sobre você. Assim te diz o Senhor nessa noite: aquieta a tua alma, porque ninguém inflama o coração de Deus contra você. Ninguém tem o poder de macular a tua imagem diante do teu Senhor. Ele sabe quem você é. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Quando esse homem sai do palácio, fugido, correndo, numa posição vergonhosa. Quem sai fugido não sai carregando coroa, não sai carregando coisas, não sai fazendo mala, não sai escolhendo roupa. Quando esse homem sai do jeito que sai, do palácio e consequentemente da cidade, evitando um confronto com seu próprio filho, algumas coisas vão acontecer e eu quero pontuá-las aqui com você. Considere, a Bíblia diz que ele vem saindo. E quando ele vem saindo, ele é abordado por um homem chamado Itai. E o homem tem uma proposta que ele de imediato recusa. Qual é a proposta? Me deixe ir contigo. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: me deixe ir contigo. Por que a proposta ela parece muito absurda? Porque Davi estava incerto a respeito do seu futuro, inseguro a respeito de quais seriam os próximos capítulos da sua própria história. Aí chega alguém e diz assim para ele: eu quero ir contigo. Ele diz assim: comigo? Faça o seguinte: volte para Jerusalém e fique com o rei, porque tu és um recém-chegado na cidade. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quem era esse homem que quer ir com Davi? Um recém-chegado. Quem são as pessoas que estão sendo apontadas no texto como pessoas que traíram e abandonaram a confiança de Davi? Pessoas que estão com ele há muito tempo. E quem era esse homem aqui? Ele era um recém-chegado. Eu quero que você compreenda uma coisa: alguns momentos adversos da nossa vida reservam algumas boas surpresas. E entre elas é você observar a capacidade de alguém que chegou há pouco tempo na sua vida de caminhar com você muito mais tempo do que você imaginava. Quantos de nós aqui já não fomos surpreendidos por alguém que a gente pensou que ia só passar na nossa vida? Tinha acabado de chegar, acabado de se mudar, acabado de vir, a gente mal conhecia, mas de repente essas pessoas conseguem demonstrar uma coragem, um coração, que gente que a gente conhecia há tanto tempo não teve a capacidade de mostrar. Eu quero dizer para você: não subestime os recém-chegados. Tem gente que chegou há pouco tempo, mas vai ficar bem mais tempo do que você imaginava. Tem gente que chegou há muito tempo, mas chegou com a disposição de ficar ao seu lado, de guerrear suas guerras, batalhar suas batalhas. Davi diz assim: você acabou de chegar. Ele diz assim: é, mas eu estou aí para mostrar que lealdade não é medida apenas pela extensão da jornada, mas pela intensidade da jornada. Agora, nesse momento aqui, eu estou aqui para provar o que é lealdade, e eu quero ir com o Senhor. Aí Davi olha e diz assim: não, comigo não. Volte para Jerusalém. E é o que eu chamo toda a sua atenção. Volte para Jerusalém e fique com o rei. Vamos pensar uma coisa aqui?
Um reino pode ter mais de um príncipe, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, gente, quem ainda está aí, diga amém. Um reino pode ter mais de um príncipe, sim ou não? Mais de um conselheiro, sim ou não? Pode ter mais de um rei? Pode ter mais de um rei? Então, a partir do momento que Davi abre a sua boca e diz assim: volte para Jerusalém e fique com o rei. O que ele está fazendo? Se destituindo dessa posição e instituindo outra pessoa do seu lugar. Ele está dizendo com isso: eu não sou mais rei. Há um novo rei ocupando o meu lugar. Ele olha para um homem e diz assim: volte para lá e fique com ele. Se ele é o rei, então eu não sou mais. Mas a pergunta que não quer calar, e minha mensagem é objetiva e simples essa noite, a pergunta que não quer calar é essa: quem é em Israel que constitui e destitui? Quem é em Israel que levanta e abate? Quem é em Israel que põe reis e tira reis? E esse que você falou aí timidamente, devia ter falado com mais poder, mas tudo bem. Esse aí que você falou timidamente, a pergunta é: ele já havia se manifestado a respeito disso aqui? Sim ou não? Ele havia dito que Absalão era o novo rei de Israel? Sim ou não? Ele havia dito que Davi havia perdido o cargo? Sim ou não? Então a pergunta é: por que você permite que na sua boca nasçam derrotas sobre as quais Deus ainda não se manifestou? Então a pergunta é: por que você abre a boca e diz não sou mais? Porque você abre a boca e elege outras pessoas em posições para as quais Deus ainda não disse que não são mais suas. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu não me manifestei sobre isso. Não se precipite, não chame ninguém de rei, ninguém de marido, ninguém de esposa. Há coisas para as quais eu chamei você para ser, e esse conjunto de circunstâncias não alteram em nada. Eu ainda não dei uma palavra sobre isso. Oh glória. É rápido. A pressão da circunstância está fazendo que a esposa já não se veja mais, não se enxergue mais e não se sinta mais esposa. A pressão da circunstância, o conjunto do que andou acontecendo, está fazendo com que o marido já não se sinta mais marido e já abre a boca para dizer que não é mais marido. O conjunto da circunstância está fazendo que o empresário já não se sinta mais empresário, não se veja mais empresário, não se declare mais empresário. O conjunto da circunstância está fazendo que o ministro não se sinta mais ministro, não enxergue mais seu ministério. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: fecha os olhos para esse conjunto de circunstâncias e acredita que a unção repousada sobre a tua vida ainda está de pé. Eu vejo que Deus considera isso de uma maneira muito negativa. E eu vejo que Deus faz uma coisa linda aqui. A Bíblia faz uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Ao mesmo tempo que Davi está abrindo a boca para dizer: eu não sou mais o rei, ao mesmo tempo que ele está abrindo a boca para dizer: Absalão agora é o rei, a Bíblia, em meia dúzia de versículos, menciona 11 vezes a palavra rei, referindo-se a Davi nessa mesma história. Não, eu vou repetir. Enquanto ele abre a boca e chama Absalão de rei, a Bíblia menciona a palavra rei, referindo-se a Davi 11 vezes em meia dúzia de versículos. O que é isso? Senão um grifo, um grito de Deus na busca de fazer você recobrar a razão a respeito de que Ele ainda te chama como sendo aquele para o qual Ele te elegeu lá no começo. O que é a minha mensagem essa noite? É um grifo de Deus. O que é a minha vinda do Rio de Janeiro até Goiânia essa noite? É um saculejar de Deus na tua alma para dizer: não mudou nada, acredite. Sabe quando Deus cerca a gente de todo lado? Sabe quando Deus grifa de todo jeito? Sabe quando você entra no culto, ouve uma mensagem, aí de repente alguém canta um louvor, aí você entra no carro, liga o rádio, uma outra música, aí de repente você está lá fora, está saindo, alguém te cumprimenta com um olhar tão sereno, tão
profundo, aperta a tua mão e diz uma palavra só, que para ele pode não parecer ter sentido, mas aquilo entra no teu coração como uma flecha ou disparada pelo valente, e você começa a entender que Deus está te cercando por todos os lados, para você não esquecer. Acorda alguém do teu lado e diga: você não vai esquecer quem você é. Deus não vai deixar você esquecer quem você é. Não vai deixar. Volte para Jerusalém e fique com o rei. O que você acha sobre o estudo, Davi? Acho que não sou mais rei. Por que você acha isso? Porque eu não tenho razões para acreditar. Não tenho razões para acreditar que ainda sou rei. Porque se eu passo por um ribeiro agora e olho a minha imagem no ribeiro, se eu olhar para a minha cabeça, não vejo coroa. Se eu olhar para a minha mão, não vejo cetro. Se eu olhar para minhas costas, não vejo uma capa. Se eu olhar para trás, se eu precisar me assentar, não tem um trono. Só que enquanto tudo isso está acontecendo, tudo isso o que, pregador? Enquanto um homem está procurando razões para continuar se sentindo sendo alguém e não achando, Deus está olhando para esse homem e dizendo: você tem uma razão para continuar sabendo quem você é, mesmo tendo perdido todo o aparato. Você nunca precisou de aparato para ser nada. Eu quero lembrar você de uma coisa que você já sabe, só vou te lembrar. Quando Deus falou com o profeta Samuel e mandou ele lá na casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos ele havia de se prover de um rei. Quando Samuel entrou na casa de Jessé com um vaso de azeite para ungir o novo rei de Israel, quando Davi chegou diante da presença dos seus irmãos, vindo lá das ovelhas pejadas onde ele estava, quando ele vem, a Bíblia diz que ele é ungido como rei de Israel. Você sabe quantos anos Davi demorou para reinar sobre todo Israel depois desse dia? 20 anos. Nesse dia Samuel não entrou na casa de Jessé com uma coroa, nem com um cetro, nem com um trono, só com um óleo. Mas mesmo assim Samuel olhou e disse para ele: eu estou ungindo você como rei de Israel. Mas e a coroa? Acredite, não são. Mas o cetro? Acredite, não são. Mas e o trono? Acredite, não são. O que eu quero que você entenda é que Deus propositalmente fez, atenção, fez Davi ser sem ter nada, para que depois, perdendo tudo, continuasse sendo. Esse é o Deus que tem autoridade para dizer: sinta-se rei mesmo sem coroa, porque não foi uma coroa que te fez um rei. Sinta-se rei mesmo sem um cetro, porque não foi um cetro que te fez um rei. Sinta-se um rei mesmo sem um trono, porque não foi um trono que te fez um rei. O que te fez um rei foi um óleo derramado sobre a tua cabeça. E as conspirações dos homens tiram trono, tiram coroa, tiram cetro, mas não arrancam a unção do Espírito da cabeça de alguém. Quero que você acredite em algo que Deus me trouxe aqui para te dizer. Há algo muito mais profundo do que aparatos, aparelhos, circunstâncias, indumentária, roupa, jeito, credencial, coisas. Deus me trouxe para dizer: acredite no poder do óleo que eu derramei sobre a tua cabeça. Eu fiz de você marido dela, fiz de você marido, esposa dele, fiz de você pai dele, fiz de você filho dela, eu fiz de você pastor daquele rebanho, eu fiz de você. E quando eu fiz do nada, eu fiz sem aparato, sem cerimônia, eu fiz no poder e na autoridade de uma unção. Então acredite que essa unção tem o poder de trazer todas as coisas perdidas de volta. Ela tem capacidade de atrair de volta a coroa, de volta a cetro, de volta tudo que foi embora. Basta não perder essa unção. Volte para Jerusalém e fique com o rei. Que conversa derrotista é essa? De quem simplesmente não acredita mais que ainda é alguém, porque não tem coisas ao seu redor que lhe digam isso, que lhe comuniquem isso. A Bíblia diz que a conversa continua, preste atenção, a conversa continua, e o homem dizendo: eu quero ir, e Davi dizendo: não, é melhor não. E o homem dizendo: eu quero ir, e Davi dizendo: é melhor não.
E o homem dizendo: me deixa aí. E Davi dizendo: não tenho nada. Me deixa estar com o Senhor, mas eu nem sei onde durmo essa noite. Me deixa estar com o Senhor, mas eu não sei os próximos capítulos da história da minha vida. Só que daqui a pouco, a Bíblia diz que virou uma chave. Parece que virou uma chave assim no coração de Davi, ó. Ele olhou para o homem e disse assim: quer saber? Quer ficar? Atravessa. Vamos embora. Você quer ficar comigo? Então fica. Te falei a verdade, te expus a realidade. Quer continuar mesmo assim? Pega teu pessoal e atravessa. Vamos embora. Eu fico pensando, o que terá virado essa chave no coração de Davi? Para no momento ele está pelejando com o homem, dizendo: não fique comigo, não fique comigo, não fique comigo. Eu não tenho nada para oferecer, não fique comigo, não fique comigo. Aí o Espírito de Deus me diz assim: ele deve ter se lembrado de uma velha história de família sobre ficar e partir. Sobre que velha história de família eu estou falando? Eu estou falando sobre a história da vovó Ruth. Você não lembra da história da vovó Ruth? Ruth, Noemi, sogra e nora viveram uma história parecida com essa. Vai embora. Não, não vou. Não tenho nada para te oferecer. Eu fico com a senhora. Depois de muita relutância, a nora olha para a sogra e diz assim: teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Eu vou ficar com a senhora, não saio. Olha para o seu vizinho e diga assim: a nora, muito fraco, horrível, diga: a nora, Ruth ficou com alguém que não tinha nada para oferecer. O que aconteceu? Foi catar espiga na fazenda do Boaz. Fazendeiro de meia idade, solteiro. Aleluia. Tu podes crer ainda, serva do Senhor. Fazendeiro de meia idade, solteirão. Olhou para Ruth catando espiga. Conversa vai, conversa vem. Resumo da conversa, você já sabe, hein? A catadora de espiga tornou-se a dona da fazenda. Boaz casou-se com Ruth. 1, 2, 3 gerações. Quem nasce lá na frente? Davi? Davi é neto de Ruth? Não, não é só isso. Davi é fruto da semente de alguém que ficou. O que eu quero que você entenda é: quando você é fruto de uma semente, você não pode deixar de acreditar no poder dela. Sabe por que eu penso que Davi está dizendo: será que você quer ficar? Então fica, porque o Espírito de Deus lhe soprou o coração. Você só está aí porque alguém ficou lá atrás. Então esse negócio de ficar com quem não tem nada, mas tem promessa, vale a pena. Ouça-me, não deixe o teu coração esmorecer. Toda essa circunstância que você está atravessando não pode ter o poder de roubar a tua fé nas sementes que te trouxeram até aqui na história da tua vida. Ora, marachai. Fala para o seu vizinho assim: funciona. Muito fraco, fala para ele: funciona. Pergunte para ele: sabe qual é a prova? Você está aí. Nós somos resultado de semente. Nós somos resultado de intercessão. Nós somos resultado de oração. Nós somos resultado. Tem gente que é resultado de visita no lar. Tem gente que é resultado de campanha de oração. Só que depois que a coisa aperta, a nossa tendência é começar a invalidar a eficácia de algumas coisas. Mas Deus me trouxe para te dizer: como você ousa duvidar de coisas que você é a prova viva de que são verdade? Como é que você ousa, em face da circunstância de agora, desacreditar de toda uma história? Como é que você agora, porque alguma coisa saiu um pouco do eixo da posição, você agora vai dizer que oferta não funciona, que semente não prospera, que dízimo é do Antigo Testamento? Como assim? Deus me trouxe para te dizer uma coisa: você tem um compromisso moral e um compromisso espiritual de continuar acreditando nas sementes das quais você mesmo é fruto. Oh glória! Eu não posso cometer a ingratidão para com o meu Deus, de olhar para o que está acontecendo na minha vida agora e resolver riscar toda uma história, resolver riscar todo um trajeto de sucessos, um trajeto de
provisão, um trajeto de portas abertas. E porque não está funcionando agora, então eu despeço todo mundo, não quero ficar com ninguém, não quero saber de nada, vou ficar revoltado, hostilizando as pessoas, quebrando as áreas, porque não funciona. Como é que não funciona? Quantas vezes você já usufruiu do ombro de alguém? Quantas vezes você já foi ombro para alguém? Quanta porta Deus já abriu, você não pode agora invalidar uma história inteira. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Nós não vamos renegar o poder das sementes. Nós vamos olhar para trás e acreditar que se Deus fez ontem, Ele vai fazer mais uma vez. Oh glória. Faça isso consigo mesmo. Não permita que nenhuma mudança da sua vida, nem para mal e nem para bem, tenha o poder de roubar de você a fé nas antigas sementes que você sempre acreditou. E sabe por que eu faço esta observação? Mudanças nem para mal e nem para bem, porque tem gente que deixou de acreditar justamente quando a vida melhorou. Você sabia que tem gente que abandonou suas bases, seus alicerces mais antigos, justamente depois que a vida melhorou? Quanta gente você e eu não conhecemos que bastou desenvolver-se intelectualmente para começar a escarnecer das coisas do Espírito Santo? Quanta gente eu e você não conhecemos que bastou melhorar financeiramente para começar a acreditar no poder do seu trabalho e desprezar o poder das sementes na casa do tesouro do Senhor? Deus me trouxe para te dizer: como você ousa ter melhorado às custas da minha provisão e agora desprezar o poder da minha semente? Como você ousa se desenvolver intelectualmente e fazer do seu desenvolvimento intelectual uma justificativa para seus olhos terem sido abertos e você começar a escarnecer das coisas de Deus, as coisas que te trouxeram até aqui, as palavras proféticas que te sustentaram? Porque eu não sei você, mas eu tenho sido sustentado por Deus ao longo da minha vida pela sua palavra. Aqui leio e aqui está na boca dos seus santos profetas. Como é que depois de aprender um pouquinho mais disso ou de aquilo, viajar um pouquinho mais para cá ou para lá, eu vou escarnecer ou diminuir daquilo que me trouxe até aqui? Oh, quantos estão me entendendo nesta noite? Diga uma palavra de júbilo ao Senhor. Não deixe de acreditar nas coisas que tiveram o poder de trazer você até aqui. Eu quero ficar. Você quer ficar? Então fica. Fica. Tem mais gente querendo ir. Melhor, tem gente querendo fazer com que Davi leve algumas coisas. E sobre o que o senhor está falando, pregador? Depois você lê o texto em casa. Sabe o que vai acontecer? Os sacerdotes, ouça-me, não posso dizer que foram outros, né? Vou ter que. Os sacerdotes vieram trazendo a arca do Senhor. Olharam para Davi e disseram assim: Davi, leva a arca. Davi teve uma atitude surpreendente e uma atitude que, para quem não estivesse ligado, soou em extremo irreverente. Porque Davi olhou e disse assim para os sacerdotes: coloquem a arca de volta no lugar dela. Se Deus me der graça de voltar a vê-la, eu voltarei, mas eu não vou levá-la comigo. Você imagina alguém no Antigo Testamento renegar-se a ter a arca do Senhor numa jornada? Parecia uma estupidez. Como é que alguém no Antigo Testamento se nega a levar a arca do Senhor, que é um símbolo da presença de Deus, do concerto do Senhor com o seu povo, numa jornada? Alguém vai olhar e vai dizer assim: esse camarada é um irreverente, ele é louco. Como é que ele abre mão da oportunidade de levar a presença de Deus com ele numa jornada? É importante considerar que Davi, em pelo menos mais um ou dois exemplos, ele já dá demonstrações embrionárias daquilo que seria a nossa relação com Deus hoje, desprovida da necessidade de estar ligada a elementos físicos e materiais. Ele deu essa demonstração em uma ou outras vezes, uma ou duas outras vezes. Mas aqui então é clássico. Ele diz assim: não,
eu não vou levar a arca do Senhor. E alguém vai dizer, então você não vai ter presença. Não, ao contrário. Se eu levar a arca é que eu não tenho a presença. Mas como assim, gente? Como é que para Davi, pastor, o senhor está dizendo que levar a arca significaria perder a presença? Por uma razão simples. Porque Davi entendeu que mover a arca do lugar dela não era legítimo. Porque quem estava em movimento era ele. A vida dele havia sido assaltada por um revés. Ele passava um momento de dificuldade, mas isso não justificava que ele mexesse com as coisas de Deus. Ele entendeu uma coisa que os sacerdotes não entenderam. Eu preciso fazer uma navalha na carne aqui. Os sacerdotes entenderam uma coisa por uma lógica totalmente errada. Qual? Qual foi a lógica que eles aplicaram? Bom, a arca permaneceu muito tempo fora de Jerusalém. Por que a arca voltou para Jerusalém? Porque Davi foi lá, matou a bola no peito, partiu para cima dos caras e trouxe a arca de volta. Então vamos pensar, por que a arca está aqui? Porque Davi trouxe. Então já que ele vai embora, nada mais justo que ele leve. Os sacerdotes pensaram que a conquista de Davi era sua propriedade. Mas Davi ensinou que no reino de Deus as suas conquistas não se tornam sua propriedade. Davi entendeu que no momento onde a vida está desfavorável para mim, a melhor coisa que eu faço é deixar as coisas de Deus no seu lugar. Davi entendeu que no momento onde as coisas estão desorganizadas para mim, a melhor coisa é deixar as coisas de Deus em ordem. Porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é que nada daquilo que é dele, daquilo que é santo, seja bagunçado. Então continue deixando as coisas de Deus em ordem, porque esse é o único jeito de Deus reordenar as suas coisas. Quantas vezes nós nos utilizamos desse subterfúgio? A coisa não está boa para mim, então eu esculhambo logo com tudo. A coisa não está boa para o meu casamento, então eu vou começando a renegar as minhas responsabilidades na obra de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer, mantenha as minhas coisas em ordem. Não mexa nas minhas coisas, deixa as minhas coisas no lugar. Você pode estar atravessando momentos de bagunça, mas não bagunce com as minhas coisas. Porque senão você vai pensar que vai estar fazendo uma coisa que eu vou concordar, mas você vai descobrir que quem bagunçou as minhas coisas por causa das suas bagunças, ficou com tudo bagunçado, porque eu não te ajudo a arrumar mais nada. Quem ainda está aí, diga alguma coisa, por favor. Eu começo a encerrar, mas olhe, por favor, o que está escrito aqui. Esse homem vai passar pelo ribeiro ou pelo vale de Cedron. Um lugar importante na geografia bíblica, sobretudo por uma razão. Porque foi nesse lugar que Jesus Cristo, séculos depois, fez a oração. O jardim do Getsêmani está posicionado no vale de Cedron. Foi nesse lugar que Jesus disse para o Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Foi nesse lugar que Jesus verteu gotas de sangue dos seus poros. Foi nesse lugar que Jesus esteve em profunda agonia e recebeu o conforto e o consolo de um anjo. Eu quero chamar a sua atenção, porque Davi está passando num lugar que Jesus também passará. E não é apenas do ponto de vista geográfico, mas é do ponto de vista emocional, espiritual. É interessante pensar que o primeiro membro da dinastia davídica, Davi, ele passa pelo vale de Cedron. O último membro da dinastia davídica, Jesus Cristo, passa pelo vale de Cedron. Os dois têm duas coisas em comum. Qual é a primeira? Passaram e venceram. Qual é a segunda? Ambos haviam sido levantados pela mão de Deus. O que eu quero que você acredite de todo o seu coração essa noite aqui, sabe o quê? O que te faz vencer esse lugar que você está passando é a garantia de que foi a mão de Deus que levantou você. Porque a mão de Deus, quando levanta alguém, a mão de Deus sustenta esse alguém aonde quer que ele passe. Mas eu quero que você considere uma outra coisa a respeito disso. Olha isso. Esse lugar, ele tem uma importância bíblica grandiosa. E uma importância que continua ao longo dos anos a estar ligada com os reis da dinastia de Davi. Porque 3
3 reis no meio disso aqui, entre Davi e Jesus. 3 reis têm uma relação com o Vale de Cedron. Os 3 reis são Asa, Ezequias e Josias. Preste atenção, isso logo fará sentido para você. 3 reis, Asa, Ezequias e Josias. Os 3 são da família de Davi. E o que os 3 têm em comum? Os 3 promoveram um grandioso avivamento. Entenda avivamento no contexto do Antigo Testamento. Basicamente, avivamento no Antigo Testamento é levar de volta o coração das pessoas ao altar da adoração verdadeira. Avivamento é devocional. Avivamento é remoção de ídolos, é reformulação de consciência devocional. Isso é avivamento, trazer as pessoas para o altar de novo. E esses 3 reis passaram momentos difíceis, vindos de reinados de apostasia extrema, onde ídolos eram colocados debaixo de árvore, em cima de monte e até dentro do templo. Os 3 reis ordenam uma faxina. Eles ordenam que os ídolos sejam removidos de todos os lugares. Asa, Ezequias e Josias. Agora eu abro um parênteses só para lhe dizer uma coisa. O que você precisa considerar para nós começarmos a encerrar a respeito dos ídolos? Eu queria que você falasse bem alto. Levantados. Muito ruim. De novo, levantados pelas mãos dos homens. Os homens são fábricas de ídolos. Eles fazem ídolos com uma facilidade muito grande. Eles os formam e os projetam com muita facilidade. Homens podem levantar homens, sim. Ou você vai dizer para mim, ou você vai negar o fato de que se um grande empresário olhar para um trainee que acabou de ser contratado, que ganha lá um saláriozinho pequenininho, que mora mal, que passa dificuldades, e se ele disser para esse trainee: vou levantar você nessa empresa, levanta ou não levanta? Não, muito fraco. Levanta ou não levanta? E se um desses grandes diretores de televisão olharem para alguém, uma cantora, um cantor dentro de um barzinho qualquer dessa cidade, cantando para meia dúzia de gato pingado, e se um grande diretor de televisão olhar para uma pessoa dessa, um grande diretor de uma gravadora, assim: eu vou levantar você, levanta ou não levanta? Levanta ou não levanta? Os homens levantam homens. O problema dos homens é conseguir sustentar os homens que eles levantaram. Porque quando os homens levantados por homens se veem nos vales, os homens que os levantaram não têm mão suficiente para os arrancar. A grande diferença entre quem sobrevive e quem não sobrevive, a diferença entre aqueles para os quais o vale será uma passagem e para aqueles aos quais o vale será uma sepultura, está na mão que está por detrás da tua história. Oh, glória a Deus. Você pode acordar alguém do teu lado e dizer assim: a mão de Deus está com você. É por isso que esse vale não será a tua sepultura, nem a sepultura dos teus sonhos, mas tu vais passar, porque a mão que te levantou, ela te garante. Mas pastor, e os tal dos 3 reis lá? Eu já volto para eles, para a gente encerrar. Asa, Ezequias e Josias, o que eles fizeram? Mandaram fazer uma faxina. Arranca os ídolos todos. Aqueles ídolos que eu falei para você, que são levantados pelas mãos dos... Reuniu toda aquela lixarada toda. Você sabe qual foi o destino nos 3 textos? Pastor, onde é que está isso? Na Bíblia. Nas 3 histórias, tanto de Asa como de Ezequias e Josias. Sabe qual foi o destino daquela montoeira de ídolos? Todos eles foram depositados, sepultados no Vale de Cedron. O que eu quero que você entenda é que esse mesmo lugar que para uns é passagem, para outros é sepultura. E eu quero que você entenda e acredite que o Vale de Cedron, ele tem uma autorização no mundo espiritual para ser sepultura, mas exclusivamente para um tipo de gente, para gente que os homens fabricaram. Porque gente que Deus levantou, o Vale de Cedron não tem autorização para enterrar. Eu queria que você levantasse a sua mão na noite desse dia.
Se você sente que a mão de Deus está contigo, se você sente que a mão de Deus levantou tua vida, tua casa, teu ministério, então receba essa palavra. Pregador, eu estou atemorizado, aterrorizado. Por quê? Porque eu estou vendo gente ser sepultada em circunstâncias parecidas com a minha. Ouça-me, com muito carinho eu digo para você, procure a mão de Deus na vida dessas pessoas, você não vai achar. Se a mão de Deus estivesse com elas, elas não tinham perecido. Se a mão de Deus estivesse com elas, elas não tinham sido enterradas. O vale de Cedron só enterra aqueles que não têm espírito pulsando, não têm coração batendo. São ídolos fabricados pelos homens, ministérios inventados por homens, igrejas abertas pela motivação vaidosa de homens, ministérios levantados por pessoas. Mas aqueles a quem Deus levantou, o vale treme, a cova abre, mas não tem poder para enterrar. Oh, glória! Esse vale já sabe com quem ele está lidando. Ouça, tudo que ele vai fazer é alarde, tudo que ele vai fazer é barulho, mas no fundo ele já sabe que não tem autoridade de enterrar você. Ele vai tentar te atemorizar, vai tentar estremecer debaixo dos teus pés, vai encomendar lápide com o teu nome, mas no fundo ele sabe que ele não tem autoridade para te enterrar. Ele vai ter que ver você passar, mesmo que seja chorando, mesmo que seja sangrando, mas enterrado nele você não fica. Você vai chegar do outro lado e tem uma bênção de consolo, de provisão te aguardando. Quem acredita comigo nessa palavra, se expresse de alguma maneira. Vem Davi subindo a encosta do vale, andando e chorando, com a cabeça coberta e com os pés descalços. Repita após mim: cabeça coberta. Você pode fazer melhor: cabeça coberta e pés descalços. Vem Davi subir a encosta do vale com a cabeça coberta e os pés descalços. Deus me fala sobre uma inversão. Deus me fala sobre algo que não deveria ser desse jeito. A cabeça coberta me fala, me comunica sobre tudo aquilo que você queria mostrar, mas está ocultado pela fase que você está passando. Os pés descalços me falam sobre tudo aquilo que você queria preservar, mas está exposto pela fase que você está passando. Essa inversão é doída. Qual a inversão, pregador? Eu repito: a de você querer mostrar coisas que não são vistas, querer expor ideias que não são observadas, querer demonstrar uma capacidade e ela está escondida pela fase que você está passando. A despeito de qualquer esforço que você empreenda, de qualquer pessoa com a qual você se associe, o que você quer mostrar não aparece. O melhor sobre você está escondido. O melhor sobre você está coberto. Mas sabe o que é pior? É que aquilo para o qual você não queria dar publicidade nem divulgação, todo mundo sabe. Os pés descalços falam de algo que eu queria resguardar, mas está exposto. Fala sobre machucados e feridas que eu não queria que soubessem sobre mim, mas meus pés descalços denunciam a dor do meu caminho. Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra para alguém. Tudo que você quer mostrar sobre você não aparece, e tudo que você queria omitir sobre você, suas derrotas mais vergonhosas, suas fases mais difíceis, sua crise conjugal, sua dificuldade ministerial, isso aí está exposto para quem quiser ver. E quando é que passa, pregador? A primeira pergunta, na verdade, é: passa? A resposta é: passa. E a segunda pergunta é: e quando é que passa? Quando você passar pelo vale. Porque essas duas coisas vão continuar acontecendo enquanto essa fase durar. Não importa o quanto você lute, não vai funcionar. Que isso, pregador? Não vai. Você vai tentar mostrar, ninguém vai ver. Você vai marcar uma reunião, levar um projeto, e quem tinha que ver o projeto não vai. Porque quando você está passando pelo Vale de Cedron, não adianta.
Você quer dar publicidade para uma coisa, mas ela está escondida. E quando é que passa? Quando o vale passar. Enquanto o vale não passa, vai continuar sendo assim. Você querendo manter de forma discreta algumas coisas, as pessoas comentando no corredor. Você não querendo mostrar algo doído e ferido sobre você, mas todo mundo sabe. E quando é que passa? Quando o vale passar. Quando o vale passar, aí é uma palavra profética. Quem estiver animado para pegar, pega. Quando o vale passar, Deus vai pegar tudo que estava omitido, escondido sobre você e vai te dizer: agora eu faço a sua publicidade. Eu vou mostrar aquilo que você está tentando mostrar e ninguém enxerga. E quando eu decido mostrar alguma coisa para alguém, ninguém consegue esconder. Macho. Você não vai mais fazer os mesmos esforços e a coisa vai fluir de um jeito que quando você perceber, você está no lugar certo, diante da pessoa certa, mostrando o que você queria mostrar, porque eu vou começar a marcar as suas reuniões. Ninguém pegou, vou tentar de novo. Eu vou começar a marcar as suas reuniões. Eu vou conectar você com as pessoas que precisam descobrir quem você é. Eu vou começar a apresentar você. Eu vou começar a falar sobre você com pessoas em sonhos. E quando elas olharem nos teus olhos, elas vão dizer: eu tenho aguardado esse encontro há muito tempo. Deus já tinha me falado sobre você. E a respeito de toda a tua exposição, a respeito de toda a tua dor, a respeito de todas as feridas causadas pelo tempo onde você esteve exposto nessa fase, assim te diz o Senhor: eu vou cuidar dos teus pés. Eu vou sarar as feridas abertas pelo caminho duro, pelo solo quente. Eu vou cuidar da exposição que você sofreu. Eu vou cuidar da exposição que teu casamento sofreu. Eu vou cuidar da exposição que teu ministério sofreu. E há uma palavra de Deus aqui para alguém essa noite. Alguém entrou aqui dizendo: pregador, você está falando isso porque você não dimensiona o tamanho do escândalo. Você não sabe o tamanho da repercussão. Você não sabe a quantidade de gente que ficou sabendo o que aconteceu na minha casa. Mas Deus me traz aqui para te dizer: eu tenho as ferramentas certas, o jeito certo e o remédio certo. Não tem situação irreversível. Eu vou fazer uma coisa tão grande e tão nova que eles já nem se lembrarão mais do que aconteceu antes. Oh, glória! Quero que você acredite nessa noite. Está chegando o final dessa fase. E no final dessa fase, Deus assume 2 compromissos com você. Eu mostro o que você tentou mostrar e ninguém viu. Eu curo e cuido de todas as exposições que você sofreu. Alguém pega essa palavra comigo essa noite? Alguém pode ficar de pé do seu lugar na noite desse dia, crendo nessa palavra? Oh, bendito o nome daquele que nos reuniu essa noite aqui. Bendito o nome daquele que nos congrega em sua presença. Bendito o nome daquele que tem remédio. Bendito o nome daquele que levantou, que sustenta a tua vida. Oh, Ele me trouxe aqui para te dizer: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da tua jornada. Você não vai sucumbir nesse deserto. Deixa ele tremer, deixa ele gritar, deixa ele ameaçar. Ele não vai te enterrar. Você vai passar vivo, vivo, vivo. E vai chegar do outro lado para experimentar toda a provisão e todo o cuidado que eu tenho para te oferecer. Eu tenho alguém para crer nessa palavra comigo essa noite? Tem alguém para crer nessa palavra comigo essa noite?